E eu fico pensando em que tipos de situações você já passou por ser uma mulher trans dentro desse lugar, né? O que as pessoas já não fizeram, já não falaram, já não… Olha, eu vou te ser muito sincera, que aqui na Câmara de São Paulo, eu conquistei uma respeitabilidade assim, imaginável. Eu não imaginava. Quando me falaram, Câmara, mulher mais bem votada do Brasil, vai pra São Paulo, maior Câmara da América do Sul. E eu fiquei tipo, meu Deus, agora eu vou ser esmagada. E eu me impus num lugar de, eu estou aqui, eu sou a mulher com mais voto neste país. Eu chego legitimamente, eu tenho uma trajetória e eu não vou aceitar bagunça, eu não vou aceitar palhaçada. E isso colou. Colou. Os homens… Os bofs, tipo, tá… E aí a gente conseguiu. Eu presidi a CPI que investigou, a primeira CPI do país que investigou a violência praticada contra as pessoas trans. Eu estou presidindo a Comissão de Direitos Humanos até agora, só deixarei de presidi-la porque terei que entregar o meu cargo. Eu consegui aprovar de forma unânime o primeiro Fundo Municipal de Combate à Fome, né? Então, assim, nós tivemos conquistas muito importantes e eu não me recordo… Eu tive muitos desgastes com os meus colegas parlamentares, mas não pelo fato de eu ser trans. Isso nunca foi colocado na discussão. Eu nunca me permitir, porque eu não sou trans apenas. Eu sou a vereadora, mulher mais bem votada do Brasil, que tem uma proposta, que estou aqui, quero ser respeitada da tal forma. Se você não concorda com as minhas ideias, se você quer discutir isso no campo das ideias, você não vai usar minha condição de gênero, você não vai usar minha condição de raça para pautar nada dentro desse lugar. Até porque eu sou bem amiguinha do Supremo Tribunal Federal. Então, assim… E assim, eu não sou mulher de ficar batendo boca na internet, não. Eu sou mulher de ação, eu sou mulher de processo. Falou? Processa. Falou. Então, acho que os meus colegas também perceberam que eu tenho uma certa respeitabilidade, tanto no Poder Judiciário também, porque até hoje, todas as ações movidas contra mim tramitaram, caminharam, tiveram respostas, tiveram manifestações do Ministério Público, tiveram manifestações do Supremo Tribunal Federal nos casos específicos a essas manifestações, e acho que isso coloca uma respeitabilidade. E eu vou lá pra fazer o meu trabalho. Não vou lá pra arrumar encrenca, não vou lá pra ficar tentando polarizar, não gosto desse tipo de comportamento. Vou lá pra fazer aquilo que o povo me elegeu pra fazer, pelo compromisso que eu tenho pra fazer. E aqui em São Paulo, até agora, não tenho nenhum relato assim, nossa, que situação absurda por parte dos parlamentares, né? Já houveram outros episódios por parte de pessoas de fora, bolsonaristas que tentaram invadir meu gabinete, né? Coisas absurdas assim. Mas por parte dos colegas parlamentares, não. Em Brasília, eu já tenho mais receio, porque nós estamos falando de 513 deputados. Pois e nós estamos falando daquela galera coronelista que vem lá do… Então, a gente vai entender como é. E acho que talvez eu passe por alguns episódios mais traumáticos, digamos assim. Não sei se tão traumático, porque pra quem também viveu tudo que eu já vivi, passou por tudo que eu já passei, esse bando de homem babaca, sem vivência nenhuma, sem saber nada do que é a vida, eles vão precisar comer muito arroz e feijão pra poder me traumatizar. Eles vão ter que comer muito arroz e feijão pra poder me assustar, né? Então, assim, vamos aguardar pra ver o que o futuro me reserva. Ela vai se impor novamente, Exatamente, né, né? Porque ela é sobre, né? Ela é assim. Eu achei muito interessante o que você falou, porque quando eu entrevistei a Bielo, não sei se você lembra disso, amiga, mas quando eu te entrevistei e a gente falou sobre hate na internet, você falou uma coisa que me marcou pra sempre, assim. Porque você falou que… O que é uma pessoa me xingando nos comentários se eu já vivi isso na rua? Exato. Se eu já fui ameaçada de Ao morte. vivo. Exato. Tipo, essas coisas vão… Depois que você já viveu tantas outras coisas… Eu fui expulsa da minha casa, eu tinha 14 anos de idade e eu fui viver nas ruas. Eu fui viver da prostituição. Eu dormi na calçada, no coreto, porque eu não tinha pra onde voltar. Você imagina o que é uma criança de 14 anos de idade, no interior de São Paulo, jogada na rua, sem experiência nenhuma, porque eu fui criada num lar muito mimada, muito protegida, muito bonequinha, e de repente eu me vi nessa situação. Os horrores que eu vivi, eu passei a minha adolescência inteira vivendo da prostituição. Eu me fiz sujeita através da prostituição. E a rua, a prostituição, a noite, não é algo fácil, algo maravilhoso. E não quero com isso endemonizar a prostituição, de forma nenhuma. Quero com isso dizer que essa experiência, ela é uma experiência que te traz muita violência, ela é uma experiência que te traz muita agressividade e ela é uma experiência que te coloca num lugar, assim, extremamente cruel, do qualquer ponto de vista que possa se olhar. E eu sobrevivi. Eu tô aqui, eu não morri, eu não deitei, eu aprendi a me virar, eu aprendi o pajubá, eu aprendi a fazer meu corre, eu me virei, eu fiz a minha gira e sobrevivi. E aí chega nesse lugar, é claro, mas aí tem um outro ponto, que é uma coisa que eu gosto de dizer sempre, que é… Mesmo na rua, aos 14 anos de idade, tendo que ir pra uma esquina, entrar no carro de pessoas estranhas, eu nunca senti o medo que eu sinto hoje ocupando uma cadeira na Câmara Municipal e agora no Congresso Nacional. Nossa. Eu nunca fui ameaçada diretamente da forma
como eu sou hoje, com o meu nome, precisando preservar o meu endereço, precisando andar escoltada. Então isso é grave, porque isso depõe contra a democracia do nosso país. Isso depõe contra o lugar. Então quer dizer, quando eu estou mais vulnerável, eu me sinto mais segura do que quando agora eu deveria estar mais segura. Isso é um paradoxo que nos Nossa, coloca sim. a refletir, que nos provoca a pensar. Mas isso, eu estava dizendo isso para dizer que chegar nesse lugar com essa gente que veio rolando da ladeira do privilégio, que não sabem nem como chegaram até lá e que querem te afrontar com argumentos às vezes tão raso, tão fúteis, é tipo assim, amor, diante de tudo que eu vi, diante de tudo que eu vivi, diante de tudo que eu ouvi, de tudo que eu precisei passar para chegar até aqui, me impor firme. Você acha mesmo? Que eu vou- Você acha mesmo que essa sua babaquice que vai me deitar? Não deita! Não Não deita! Nossa, eu quero muito saber dessa história. Você saiu de casa aos 14, você foi expulsa. Expulsa. Literalmente. E, amiga, como que foi o seu processo dessa transição? Você sempre foi você, e aí aos 14 você falou, externalizou, mas como é que foi pra você chegar nesse Amiga. ponto de falar e acabar tendo que sair de casa? Tendo que sair não, né? Sendo jogada, sendo saída. de casa. Eu achei que eu nunca fosse precisar falar, porque, diferente da maior parte das pessoas trans, eu não conheço o processo de transição que as pessoas contam. Eu fui me tendo uma incongruência com a minha identidade, com o meu gênero, um desconforto com as roupas, com o genital, etc. Eu nunca, pra mim, eu sempre fui uma menina, fui criada pela minha mãe, pelas minhas avós e minhas tias, como uma menina, podendo dizer que era uma menina, num lar extremamente matriarcal, só mulheres para todos os lados. E eu era a Paola Bracho, eu botava a toalha na cabeça, meu amor. Saía no quintal e eu era a Maria do Bairro, eu era a Paola Bracho, não tinha babado. E assim, essas mulheres nunca me represaram, essas mulheres nunca disseram, você não é uma menina, você não pode fazer isso. Me protegiam dos meninos, não deixavam meus primos tirar casquinha com a minha cara, que também nunca foi uma realidade. A minha infância é algo que eu me lembro com muito amor, com muita felicidade, porque eu tive uma infância feliz. Eu pude ser eu pude existir, eu era plena. Eu podia, tinha uma mãe maravilhosa, que minha mãe é tudo pra mim. E quando a religião entrou na vida da minha família, elas começaram a ser culpabilizadas. Que não é religião, eu gosto de separar porque uma coisa é a religião e outra coisa é o fundamentalismo. Exato. Religião é a fé das pessoas, é a espiritualidade, é a crença delas. O fundamentalismo é um projeto político que se mascara de religião, que se mascara de fé. Ele não acredita em nada, ele não tem fé. O único Deus que o fundamentalismo acredita é o eu. O eu de Deus eles acreditam, o eu próprio, o que eu posso fazer através dessa plataforma. E quando o fundamentalismo, fantasiado de religião, entra na minha casa, eles passam a culpabilizar a minha mãe, a todo mundo, e dizer é assim porque não bateu, é assim porque criou sem pai, é assim porque deixou, e agora tem que salvar essa alma, tem que livrar do inferno, tem que livrar de Sodoma e Gomorra, da pombagira, do demônio e todos os absurdos que o fundamentalismo cria. E a partir desse momento, minha mãe é levada por um processo de lavagem cerebral, entra em desespero na tentativa de me curar. Só que você pensa, uma criança que sempre pôde ser o que era, não vai ser do reprimida nada. naquele momento, E aí eu começo a me conectar com a externalização da minha identidade. E aí chega um momento que se torna insustentável, né? Eu sou expulsa algumas vezes, recorrentemente, mas uma vez, de fato, eu vou e não volto mais. E aí depois a minha mãe sozinha, maravilhosa, se dá conta do que havia feito, me busca, né? Não deixa de ser uma mulher que acredita em Deus, mas ela rompe com o fundamentalismo, rompe com a ideia da igreja. Tem uma frase que eu gosto muito, que ela disse, se pudesse me pôr no útero de novo, para que eu não precisasse nem ela passar por nada daquilo que nós passamos, ela sim o faria. E a gente se resgata e eu tenho a possibilidade de estar aqui hoje, porque se não fosse o resgate da minha mãe, se não fosse a minha mãe acordar sozinha, e eu acho isso, eu gosto de dizer isso muito, porque ela não acordou lendo textos militantes, ela não acordou participando de coletivos, ela acordou dentro da igreja ouvindo o que ela sempre estava ouvindo, e uma hora ela disse, não, se eu não amar minha filha, quem vai amar? O que eu tô fazendo? Que Deus é esse? O Deus que eu quero acreditar não é um Deus que prega ódio, não é um Deus que prega desunião familiar, que destrói os lares. É um Deus de amor, é um Deus de bondade, é um Deus de acolhimento. E ela sozinha, imagina o processo de uma mulher evangélica, ali com todo mundo dizendo contra, e ela sozinha, na precariedade dela, na ignorância dela, retoma, resgata, reata reconecta aquilo. Porque minha mãe é tudo pra mim. Sempre foi. Minha mãe solo, sabe? Meu referencial de mulher. Minha mãe sempre muito vaidosa. Minha mãe tinha o Hélio, que é meu tio, acho que conta quando ela tinha
Porque quando a minha mãe sempre teve uma condição econômica diferente das mulheres das minhas tias do meu bairro, né? Minha mãe sempre teve uma condição muito melhor do que essas mulheres. Então ela tinha muito perfume, ela tinha muita roupa, muito importado, nananã, e tipo assim, 130 pares de sapatos. Amo! Sabe? Umas coisas assim. Então, isso me gerou alguns problemas. Mas então era essa mulher que me amou, que foi amiga, que foi… Minha mãe é tudo, 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 tudo. E aí o fundamentalismo entra, faz essa bagunça. E depois ela sozinha volta, retoma. Só que aí eu já tinha vivido muita coisa, né? Eu já tinha vivido a rua, eu já tinha vivido a prostituição, eu já tinha penado, já tinha passado por relacionamentos extremamente abusivos, violentos. Fiquei relacionada com um cara que era viciado em crack, foi preso e vai eu pra porta de cadeias. Nunca, nunca na minha vida, porque eu cresci numa redoma. Minha mãe não deixava eu atravessar a rua pra comprar bala com 8 anos de idade, sozinha, enquanto minhas primas estavam descendo de carrinho de rolimã e eu não podia. Minha mãe brigava se colocasse meia, pé de um, pé de outro, que ela fosse me buscar na casa da mulher que cuidava de mim e colocasse a meia contra… Eu fui criada assim, ó. E de repente, eu fui solta. Isso é bastante chocante. Mas a vida me ensinou. Eu aprendi. Quanto tempo você ficou? Dos 14 anos até? Dos 14 até mais ou menos uns 19, uns 20. Nossa, aí tem bastante tempo. Foi bastante 5, 6 tempo. anos. Foram. E aí tem uma lacuna muito forte. Porque não necessariamente eu devia ter 14. Eu já devia ter entre 14 e 16. Eu não posso afirmar que exatamente eu tinha 14. E eu não consigo afirmar quanto tempo foi. Porque foi tão traumático. É como se… A mente vai É um apagando, ela te borrão pra protege, mim. né? Eu não Nossa, sei. sério? Não sei. Eu sei que foi entre 14 e 16. E provavelmente 19, 20. E ali foi começando a voltar e foi voltando. Mas assim, eu não consigo dizer em números, eu não consigo falar. E quando eu paro pra pensar, e eu faço muito isso, porque eu preciso me reconectar com essa Érica. Eu preciso me reconectar com essa história. E por mais que doa, e é doloroso, é a minha história que me traz aqui aonde eu tô hoje. Eu tenho muita dificuldade, porque é como se… É como se fosse tivesse um filtro, assim. Uma nuvem, uma fumaça que eu não consigo. Proteção, total. Provavelmente.